can you trust in me? Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos ter uma participação muito especial. Ela vai já se apresentar. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, mas agora estou estudando psicopedagogia. Sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Thaís. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Caroline e sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. Estou aí, terminando o mestrado em neurociência e Thaís, a nossa super convidada, vai se apresentar. Eu conheci a Thaís, inclusive, no mestrado, e é uma ótima profissional, vocês vão conhecê-la agora. Mas, assim, uma parte importante desse podcast são vocês, e nós gostaríamos que vocês, mães, professoras, deixassem aqui perguntas, dúvidas, para que a gente possa conversar com a Thaís e tirar essas dúvidas, perguntas, tá bom? Para que a gente possa ter uma interação bem legal. Então, pega seu cafezinho e vem com a gente aqui nesse podcast. Thaís, se apresenta. Bom dia a todos. Obrigada, Mônica e Carol, pela oportunidade. Eu sou Thaís, sou psicopedagoga neurocognitiva. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre qual é a diferença das psicopedagogias. Sou uma pessoa que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e trabalho com as crianças neurodivergentes e neuroatípicas. Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em psicopedagogia institucional, clínica, neuropsicologia, MBA em neuroliderança, faço mestrado junto com a Carol, estamos aí na reta final em neurociências, e todos os meus cursos extras curriculares são voltados para a área da neurologia, neuropsicologia, neurociências, psiquiatria, psicologia e as questões do ABA, das crianças autistas, que também tem uma demanda diferenciada nos processos de atendimento. Eu moro em Indaiatuba, atendo presencialmente aqui em Indaiatuba, mas também tenho atendimentos online, quando os pais precisam de um suporte, às vezes pessoas acamadas, com alguma limitação motora, então a gente faz também os atendimentos adaptados para o modo online. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos começar com o que você falou bem no comecinho, a psicopedagogia neurocognitiva. Isso. Qual é a diferença dela para a psicopedagogia comum? Tradicional. É assim, a gente tem uma questão muito grande da psicopedagogia. A psicopedagogia hoje ela tem muitas vertentes. Então, uma pessoa hoje, quando faz neuropedagogia, é uma psicopedagogia transformada num outro processo. Quando faz a neuropsicopedagogia, Então, assim, esses cursos de faculdades, de pós, eles focam muito nos testes e nas resoluções de testes para que a gente envie para o médico especialista. E quando tem esse retorno, geralmente a psicopedagogia tradicional, ela trabalha só em cima daquele retorno prescritivo. A psicopedagogia neurocognitiva, ela vai trabalhar nas funções executivas e em como esse cérebro precisa se desenvolver. Então, ele é tudo feito pela observação e ludicidade. Então, eu não trabalho com os testes. Eu tenho TDE, eu tenho VISC, eu tenho todos os testes, mas o que eu faço? Eu transformo em jogos, eu transformo no lúdico, porque desta forma eu consigo ampliar essa visão que eu preciso ter. Então, enquanto uma psicopedagoga tradicional forma os testes, manda para o neuro, para o psiquiatra, para fechar o diagnóstico, a tradicional ela anda 50%.
eu ando quase 80%, porque eu avalio a bilateralidade motora, a parte auditiva, a parte visual, a parte fonética. Então, são amplos trabalhos voltados para o conhecimento neurológico e neurocognitivo. E um modo lúdico, né? Eu acho que é a parte mais interessante. Tudo dentro do lúdico, tudo dentro do lúdico. Então, a gente faz tem todo um processo, uma mescla aí de trabalho de freudiano, de trabalho de práticas lúdicas, para que eu possa engajar. Então, o que eu faço? A mãe vem e fala, ai, mas você não vai fazer um teste com ele? Eu falo, vou, mas é brincando. Vou, mas é pintando. Porque daí eu consigo, através disso, em vez de puxar 2, 3 objetivos, eu puxo 5, eu puxo 7, eu puxo 8, depende de como a criança está. E a criança, quando senta na clínica, no consultório, para fazer no papel, ela já faz na escola, porque a escola não é lúdica, a escola não é mais divertida como era na nossa época. Então, daí é massacrante. Então, ela vai chegar para a mãe e falar assim, não quero ir mais. Então, a gente vai fazendo um processo retroativo, diferenciado, para conseguir pegar alguns canais. Mas sabe que eu lembrei que quando eu era pequena e que eu fui, né, para psicopedagoga, ela só brincava comigo, eram vários jogos e tal. E aí uma vez eu perguntei, mas a gente vai ficar só brincando? Aí ela falou, aqui é um lugar de brincadeira e tal. Aí no final teve um dia que ela falou assim, agora eu vou falar com a sua mãe. Aí ela deu o resultado. Aí eu falei, gente, eu lembro direitinho. E agora você pega, você fazendo a psicopedagogia, não cansa ficar estudando teste? Sim. E aí, as pessoas que não têm você tem uma vivência da dislexia. Uhum. A Carol tem a vivência da dislexia nela e na casa dela com as crianças, né? E eu tenho a vivência escolar. E é isso que é importante. Quem tem... É uma coisa assim que eu falo, às vezes as pessoas ficam bravas, mas quem vai para o consultório precisa ter passado pela escola. Precisa ter passado pela vivência, porque é essa vivência, gente, escutar a mãe, ensinar a mãe a observar em casa, a ver o que faz, o que não faz, é muito importante. Por que a terapia ABA dá certo? Porque os psiquiatras, os neuropsicólogos, ensinam a família a trabalhar com a terapia ABA, além da escola. E é esse o canal da psicopedagogia neurocognitiva. Perfeito. Maravilhoso. E agora, vamos começar com as perguntas, Mônica? Bora! Para que a gente entender um pouquinho, né? Se os pais, professores, profissionais da área tiverem perguntas, pode escrever para a gente, tá? Que a gente vai respondendo aqui. Então, vamos lá. Para que a gente comece as perguntas, nós gostaríamos de entender um pouquinho as diferenças e semelhanças no comportamento das pessoas. A gente coloca aqui dislexia, TDAH, mas você pode abrir também o leque, se você quiser, Thaís. Tá. Nós sabemos que esses dois perfis, né, que o perfil da pessoa neurodivergente, às vezes ela tem pontos particulares, né, cada um vai ter a sua dificuldade, as suas situações de Caiu meu negocinho. Pegadinha do cérebro, né? Então, você poderia explicar para a gente quais são os principais desafios comportamentais de pessoas nesse contexto escolar? E aí, depois da próxima pergunta, a gente pode colocar no dia a dia, porque são diferentes, né? Sim. Dentro da escola e em casa, fora da escola. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter um conhecimento e um entendimento importante. A criança não é a mesma dentro de casa e na escola. Às vezes os pais falam assim, ai, Thaís, imagina. E, gente, isso é verdade. Em casa ele está com o pai e com a mãe, ele tem uma liberdade maior de falar, de se expressar, de ficar bravo, né, de explodir. Na escola, ele está num contexto social.
É diferente você observar uma criança em casa, na escola, e o terceiro ponto, na clínica. São momentos diferentes. Tem muita criança que, quando chega retraída, às vezes adultos, né, que precisam ser diagnosticados, identificados, chega muito. Então, a gente tem que ir conversando, tem que ir ganhando. Não é perdido você ficar com uma criança 1 hora deixando ela livre brincar com os brinquedos que tem na sala. Aproveita a observação. Observar é muito importante na escola, na educação infantil, principalmente. Principalmente. O primeiro passo, quando a gente identifica que a criança tem alguma coisa diferente, eu não gosto de usar esse termo, mas vamos usar para que as pessoas entendam. É pedir para um pediatra uma audiometria para ver como está esse processamento auditivo. Ai, Thaís, mas que coisa antiga, não tem nada a ver. Tem. Tem, porque muitos pediatras não pedem mais audiometria. O segundo passo é uma avaliação oftalmológica com um especialista em optometria. Mas, Thaís, por quê? Porque tem criança que não é disléxica, que não tem necessidade de grau, mas não tem a ampliação da visão dos olhos. E aí ela escreve fora da linha, ela espelha a letra, ela não é disléxica, mas ela tem uma dificuldade visual. Assim como o DEPAC. Não é toda criança disléxica que tem o déficit do processamento auditivo. E isso não quer dizer que ela também seja disléxica. Então, esse é o primeiro ponto. Observou que o seu filho, que o seu aluno, que a criança que está ali com você tem alguma coisa, se distrai, não quer enxergar, coça o olho. Audiometria, um fonoaudiologista especializado lá na cabine, bonitinho, e a avaliação oftalmológica com optometrista, certo? Depois, se ele for ter TDAH, o tempo que ele fica para fazer a atividade, seja rápida ou seja muito demorada. O ideal é que em casa os pais tenham um caderninho que vá anotando, para ir falando isso para o pediatra depois, para o psicopedagogo. Faz o caderninho, tá observando? Faz o caderninho. Quanto tempo dura? Põe o celular ali cronometrado. Brinca com a criança. Vamos ver quanto tempo você demora para fazer a tarefa? Você é rápido ou você tem mais dificuldade? Essa criança está chorando para fazer? Essa criança está com sono? Está resmungando? Começa a aparecer dor de dente, dor de ouvido, dor no fio de cabelo, né? Porque até o fio de cabelo. Verdade. Opa! Temos um problema aí de conexão. Vamos ver se a Thaís volta. O que ela está falando é bem interessante. Está voltando, eu acho. Aqui. Tô aqui. É a chuva aqui. Então, assim, até o fio de cabelo dói. E aí, esses são os pontos. Ah, mas Thaís, quando meu filho vai fazer uma produção, a escrita dele tem muita troca fonética. Então, vamos eliminar a parte fonoaudiológica para depois a gente incluir a parte psicopedagógica. Então, essas são as observações, Thaís. Eu não posso pôr uma cadeira de rodinha para o meu filho, porque ele não faz tarefa, ele não joga videogame. Gente, eu vou ser sincera com vocês, deixa eu voltar para o foco. As minhas crianças aqui na clínica, no Espaço Fontes, não sentam em cadeira de rodinha. Quando eu vou atender criança, às vezes eu guardo a cadeira de rodinhas, porque senão o hiperativo não faz atividade. Vira Fórmula 1, vira pega-pega,
vira os carrinhos na cadeira, na rodinha, vira de ponta cabeça. A Mônica tá rindo, mas é a minha primeira sala, o primeiro espaço fontes era uma porta de vidro que dividia a recepção da minha sala. Gente, chegou um pitititico, Tasmania. Aquela porta balançava. A primeira coisa que eu pensei foi: a porta não vai moer porque eu pus o protetor no vidro, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Protetor na quina das cadeiras, na quina das mesas, tela na janela de proteção, mesmo que for residência. E aí eu pensei assim, não posso entrar com ele na sala, porque as cadeiras de rodinhas estavam lá. Você já pensou numa sala, uma cadeira de rodinha, aquela parede de vidro? E aí você tem que ir colocando limite, você tem que ir orientando. A criança que é hiperativa, nem jogar videogame, ela vai jogar parado. Ela vai estar... Vocês lembram aquela história de que o controle, né, o Super Mario vai pular, o controle está pulando também. Então, são essas observações. E o ideal é, a escola falou para a mãe, acho que seu filho tem algo? Então, escola, por favor, faz um relatório e anota tópico por tópico do que você está identificando. A mãe vai anotar tópico por tópico do que está identificando. Quando for no pediatra, os 2 documentos têm que ir juntos. Porque daí que ele vai falar, é a hora de ir para a psicopedagoga. Perfeito. Thaís, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Aqui na Itália se usa, em vários países da Europa também. Tanto na escola quanto em casa. Para quem é hiperativo, né, tem o TDAH, a gente usa sabe aquela bicicleta de velhinho, que é só o pedal? Sim. Então, põe embaixo e a criança fica ali pedalando e fazendo o exercício. Tu tem um combinado antes, tem uma conversa. Uhum. Uma outra coisa que se usa é o clipes. A professora abre o clipes, põe dentro do bolso da criança, da escola ou em casa mesmo, e no momento que ele está fazendo respondendo ou prova oral, ou aquele estudo que fez em casa e depois falou oralmente, ele está com a mão dentro do bolso, fechando o clipes, que ele tem que voltar até o final. Aqui, o que eu oriento? Sabe aquele elástico de academia que a gente põe o tornozelo? Você estica o elástico nos pés da cadeira da sala de aula e a criança vai ficar fazendo o movimento do pezinho. Boa. O balançar. E esse balançar vai acalmar a criança neurocognitivamente, vai estruturar o linear neural dela e ele vai conseguir desenvolver as funções executivas. E tem uma segunda coisa também que é mais legal, que é uma parceira nossa que faz aqui, a Aline. Aline, tô falando de você. A Aline, ela é ourides, ela faz joias. Ela criou o anel da ansiedade. O que é o anel da ansiedade? Eu estou tentando tirar a minha aliança para mostrar, mas não vai dar. É um anel normal, tá? De prata, e ele tem 3 bolinhas, como se fosse uma miçanguinha dentro do anel. Então, se a criança, a gente geralmente pede que a criança use no anelar. Quando a criança está muito nervosa, muito hiperativa, ela movimenta as bolinhas nesse anel. Tá? Gente, Instagram da Aline Bevilacqua Joias, tá bom? @Bevilacqua Joias. Ela mora em Ubatuba, fez o curso de especialização em ourides em Londres. É uma excelente profissional e ela faz o anel para o mundo inteiro. É só pedir, tá? E tem tanto ou com regulagem de tamanho, né? Às vezes a pessoa não consegue medir o dedo, mas ela ensina como medir. Então, assim, aqui esse anel é o que ferve. Porque às vezes a criança tem vergonha de estar com elástico na cadeira. Então, eu tenho uma criança, é um menino,
ele tem 2 anéis, um em cada mão. Ele tem o espectro autista e ele tem as questões de ansiedade. Então, quando ele está só no auditivo, as 2 mãozinhas estão trabalhando. Quando ele precisa escrever, ele já consegue reestruturar uma mãozinha ou voltar na outra. Nisso, parou de andar pela sala, parou de correr, né? Por quê? Porque ele está trabalhando o que atrapalha ele, tá? Então, tanto o elástico... A educação infantil, eles gostam do elástico. E uma dica, pode ser usado para crianças que não são neuroatípicas e neurodivergentes. Isso que eu ia te falar, porque eu uso esses brinquedos, até mostrei uma vez, aqui eu acho que no podcast, né, que é uma ervilhinha, que a gente vai apertando e sai a bolinha, é que eu não estou na minha mesa Pode agora. ser usado. Eu que tenho a transtorno de ansiedade, né? Então, assim, eu tenho medo de velório. Eu tenho medo de ir no hospital. Põe o anel. Vamos lá, vamos trabalhar essa angústia, essa ansiedade. Vamos tirar isso de dentro da gente. Não é errado. Sabe por quê? Porque você está transferindo para um processo mecânico e essa transferência vai fazer com que o seu cérebro se acalme. Por que quando a gente está numa reunião e a gente não gosta do que está falando, a perna está assim? Então, gente, sabe o que eu lembrei? Eu tinha uma menina na minha frente, no 2º grau, lá em São Paulo. A menina passava 4 horas dentro da sala, né? De 8, um pouco antes, até meio-dia, batendo a perna. Então. Na minha frente, eu falei, meu Deus, essa menina não cansa, porque ela passava o tempo sem descanso. Porque assim, já é inconsciente. Para ela conseguir aprender e desenvolver, ela precisa balançar. Como tem gente que precisa enrolar o cabelo, como tem gente que põe a caneta na boca e fica, né? Então, são mecanismos. Agora, o elástico na educação infantil é legal para todas as crianças, porque você trabalha a tranquilidade, a ansiedade, seja ela hiperativa ou não. É uma atividade que a criança precisa entender. É a hora da historinha. Opa, vamos ler aí o livrinho, cada um estica o seu elastiquinho e vai. Gente, é um processo lúdico, é um processo que a criança gosta e o cérebro acalma, diminui a quantidade de nervoso, de estímulo que vai atrapalhar a criança ou o adolescente. Para o adolescente é melhor o anel. Perfeito, muito bom, bem interessante. Essa autorregulação é tão importante. Sim. Né? Cada um precisa achar a sua estratégia. Exatamente. E por exemplo, meu filho não é TDAH, não tem nenhum, assim, pelo menos até agora, não apresentou nenhum transtorno, nada. Mas ele é bem agitado. Então, se a professora botasse para todo mundo, né, ia ajudar as crianças são só agitadas, que são só agitadas, mas se todo mundo fizesse, não ia ser diferente para ninguém, né? Não ia ser diferente para ninguém. Então, assim, e o anel, ele é tão... Parece esses anelzinhos que vêm em feirinha hippie, né? Porque ele é simples, ele não é uma coisa extravagante. Se a criança quer um anel, as meninas geralmente querem um anel diferente, ela faz um sextavado e é uma trança no meio, e essa trança roda, sabe? Ela vai adaptando modelos, né? Ela já fez uma live comigo no Instagram também explicando, né, esses processos, então é muito interessante. Aqui, 90% eu indico para os maiores de 10 anos o anel. Quando é pitititico, vamos trabalhar no elástico, vamos fazer um processo de ampliação neurológica. Perfeito. Muito legal. Posso fazer a outra, Carol? Vai lá. Então, tá aí, você trabalha com a parte bem prática, né? E as técnicas. Então, quais são as estratégias mais eficientes para potencializar o aprendizado das pessoas com dislexia e TDAH? Vamos lá. Eu acho que
um fator muito importante que hoje as famílias têm muita dificuldade é a rotina. Se não tem rotina em casa, não tem medicamento farmacológico que ajude. Não adianta. Ai, Thaís, você bate nesse martelo. Meu Instagram fala muito disso. Precisa ter a rotina. A criança, independente dela ser neuroatípica ou neurodivergente, independente do diagnóstico que ela tiver, nem que ela tenha um transtorno opositor desafiador, ela precisa da rotina para ela entender o limite das coisas e para que a gente também possa controlar esses espasmos e essas questões emocionais, tá? Então, a criança, ela precisa ser muito observada. É fazer o caderninho, é ter uma rotina. Mas, Thaís, como que eu monto essa rotina? Coloque em horário, faz no papel. Pega uma cartolina, monta o papel cartão e a criança vai fechando as abinhas. Ou põe as estrelinhas. Vamos voltar lá na Super Nani. A Super Nani ganhava milhões na frente da televisão ensinando rotina. Rotina, né? Exato. Então, isso é o básico da vida. Precisa ter uma rotina. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil colocar a rotina, porque às vezes a gente já não segue. Mas precisa. E se ela está no papel, independente de ser disléxico, de ser TDAH, tendo no papel, é muito mais fácil. Então, vou acordar, vou fazer café, vou arrumar a cama. Então, hoje é o dia da faxina. Vou começar por onde? Pelo banheiro, pela cozinha, pelo quintal, né? Horário da tarefa. A criança precisa ter o horário fixo da tarefa. Não dá para um dia ela acordar às 10, outro dia ela acordar às 8, outro dia ela acordar às 7 e não ter o horário da tarefa. O cérebro precisa de horário. O nosso corpo, ele é totalmente biológico. A gente trabalha que nem louco. Todo dia acorda às 6, vai para a rotina, blá, blá, blá. Quando a gente entra de férias, os primeiros 5 dias, você quer dormir até mais tarde. 10 para as 6, o seu olho tá assim, né? Aí você fala, mas que coisa, tô de férias. O seu cérebro ainda não está. E aí, depois de 5 dias, você começa a dormir até mais tarde do jeito que você queria. Voltou a trabalhar. Você não acorda às 6 horas da manhã, nem com 300 despertador. Por quê? Porque o seu cérebro entrou numa rotina diferente. Então, quando a criança neurodivergente, neuroatípica, ela tem uma rotina, a tendência de evolução dela é lá em cima. Se a criança falha na rotina, ela tem regressões constantes. E aí a escola vai falar assim, mas por quê? Aí você vai falar, a psicopedagoga não está trabalhando. O remédio não está fazendo efeito. Mas como está a rotina dessa criança? Então, essa estruturação é extremamente importante, tá? Ter o caderninho de observação, marcar tudo que você está observando. Se você, estou com dor de dente, dê um remedinho. No dia seguinte, estou com dor de dente, dê um remedinho. 3 dias com dor de dente, vai observar. Mas se um dia é dor de dente, outro dia é dor de ouvido, outro dia é dor na perna, outro dia é dor no cabelo, tem coisa aí. Tá? E a rotina é primordial, é principal. E uma dica, gente, psicopedagoga é capaz de ensinar rotina para as famílias. Eu ensino rotina para as famílias, tá? Eu tenho famílias que a criança chegou aqui, a criança não tem transtorno, a criança não tem dificuldade de aprendizagem, é falha de rotina. Então, vamos trabalhar a questão da rotina. E hoje eles vão super bem. Então, a psicopedagogia é uma formação
que dá a habilitação para trabalhar com rotina e ensinar essa rotina. Perfeito, Thaís. Eu já queria até puxar um gancho dessa parte de rotina e trabalho em casa com as crianças neurodivergentes, para que a gente comece a falar também do lado emocional dessas crianças, porque a gente sabe que muito dessas crianças trazem, né, uma carga grande, tanto em casa, que às vezes os pais, ou o pai ou a mãe não aceita, né? E a escola, até a professora entender o que essa criança tem, até os amigos perceberem, até a professora fazer um trabalho de conscientização. Já passou muito tempo, ele já sofreu bullying, já se sente inferior, já está com a autoestima lá embaixo. Fala um pouquinho para a gente desse processo emocional, na forma prática, como é que um professor, um pai, uma mãe pode ajudar esse aluno neurodivergente? O primeiro passo é ter a consciência de começo, meio e fim. Não dá para começar e parar no meio do caminho. Você não vai pôr um banheiro de molho lá, com cloro, com desinfetante, lá, e só amanhã você vai enxaguar. Você tem que começar, você tem que esfregar, você tem que lavar e enxugar. Então, o que a gente observa é que muitas famílias e muitas crianças disléxicas ou com TDAH não têm a concepção do começo, do meio e do fim. Então, começa, larga, depois de 2 dias volta, procrastina as coisas, aí não sabe aonde parou, o porquê que parou, aonde tem que continuar. Então, quando a gente fala deste processo, é auxiliar essa criança a finalizar o que ela precisa. É um processo cansativo, é um processo que demora, é um processo que demanda paciência e atenção, mas é um aprendizado, não deixa de ser. Então, você fala para a criança, amor, arruma a sua cama. A criança vai lá para o quarto. Se ela tem um déficit de atenção, ela vai chegar no quarto e vai falar assim, o que eu tenho que fazer mesmo? Ela vai voltar. Mãe, eu já fui no quarto. Aí a mãe vai falar, arrumou a cama? Não, mas eu falei para você arrumar a cama. Nós somos seres humanos. Aí a criança fica assim, falou? Falou. E chora, e se frustra. Então, se a gente tem essa que é adulto, se a gente está vendo que está perdendo, opa, caderninho. Opa, vou avisar um especialista. Amor, vai até seu quarto e arrume sua cama. A criança foi, vai atrás. Chegou no quarto, ele está paradinho olhando. Amor, arruma a cama, lembra? Ah, é, mamãe, arrumar a cama. Arrumou. Aí você olha, puxa, olha, não esticou o lençol, a colcha tá torta. Gente, a colcha tá torta. Pera lá, é uma criança. Você está ensinando, né? Então, precisa ter essa concepção. No começo, nem que ele arrume de qualquer jeito, ele arrumou. O próximo passo é assim, amor, você arrumou a cama, parabéns. Agora a mamãe vai te ensinar que precisa esticar o lençol, que precisa bater, né? Porque às vezes dorme o gatinho junto, o cachorrinho, né? Vamos. E assim vai. Ele teve o começo, o meio e o fim. E você não precisa se estressar, porque depois de 8, 10 dias, ele vai estar fazendo. Então, essa orientação da ansiedade do pai, da explosão. Gente, eu não estou dizendo, não estou falando que vocês são culpados, a gente faz. Eu sou psicopedagoga neurocognitiva e faço de vez em quando, né? Todo mundo faz, é do ser humano. Estou cansada, estou estressada, ainda tem que fazer janta, ainda tem que tomar banho, ainda tem que fazer o almoço de amanhã. Tá, mas a gente esquece que a criança ali não tem culpa. Sim. E a criança que está ali, que às vezes não entende o processo, ela vai começar a pensar, minha mãe não gosta de mim, por que eu estou aqui?
Será que se eu for morar com meu pai, se os pais forem separados, vai ser melhor? Quantas vezes a gente não vê a mãe falar: ai, meu filho pediu para ir morar com a avó, porque falou que não gosta de mim, né? Eu já fiz várias malas quando era criança para ir morar na casa da minha avó, né? Verdade. Então, essas emoções, elas são cíclicas em todos nós. Então, quando a gente trata, trabalha e lauda, diagnostica uma criança, a gente tem que tratar, cuidar e olhar pela família também. Porque a gente não está diagnosticando só a criança, a gente está diagnosticando uma família. Por isso que esse processo de rotina, da escuta, do acolhimento, não é perdido a criança brincar uma hora. Ai, mas a mãe está pagando. Deixa, observa. Ali você vai ver se ela brinca com as duas mãos, se você está numa distância de meio metro, 200 metros, estrala o dedo para ver aonde que ela vai virar a cabecinha. Você já vai identificar a bilateralidade auditiva, entendeu? De repente você derruba uma caneta no chão, a criança vai virar para ver por que você derrubou a caneta. Fulaninho, pega água para tia, por favor. Fulaninho, quer uma bolacha? Comprei uma bolacha diferente, vamos degustar? Aqui agora a gente está tendo a horta cooperativa. Cada criança está trazendo um vasinho. Essa semana chegou o vaso de morango, né? Então a menininha trouxe, lá pegamos, colhemos, veio 7 morangos. Colhemos o morango, ela lavou. Quando ela comeu, ela fez assim: é doce. Eu fiz, é orgânico. Não é aquele morango água que a gente compra no mercado, né? E aí veio uma outra criança ontem à noite, ele olhou e falou assim: eu não gosto de morango. Aí eu falei para ele: vamos provar? A gente pega uma faca, a gente corta e você prova. Ele olhou para mim e falou assim: só se você não contar para minha mãe que eu experimentei. Olha. Entendeu? Por quê? Eu ia provar junto. Eu não estou falando come, experimenta. Por que aquele casal de repórter da Record, com a Lulu, que é famosa, aquela pititica, eles tiveram um filho agora, ferve no Instagram, né? Eles tiveram outro neném agora. Ela já foi super dotada, né? Isso, já foi comprovado que ela tem altas habilidades. Sim. Mas não importa a altas habilidades, eles provam as coisas com ela. Eles pegam, fizeram a hora da fruta um negócio legal. A Vitube também está fazendo isso com o marido e com a pitititica dela. Vamos provar. Por quê? A criança não quer saber se você já gosta ou se você não gosta. A criança quer compartilhar com você a experiência. Sim. Então, quando você traz para o lúdico, você está compartilhando experiência. Você está trazendo o nosso lado criança, né, Mônica? De brincar, de se distrair, de criar. Então, esses dias, eu tenho um pote de bolinhas de isopor aqui. E esses dias a gente estava fazendo uma atividade psicomotora, de bilateralidade, de atenção, cronômetros. A criança pegou, pôs 2 bolinhas assim e tirou. Pôs 2 de novo. Eu falei assim: o que foi? Aí ele olhou para mim e falou assim: nossa, será que nunca ninguém imaginou que uma bolinha em cima da outra forma um boneco de neve? Só que ele tem 13 anos. Ele já viu bonecos de neve na televisão. Mas ele nunca teve a concepção que são 2 círculos. Por conta do TDAH. Entendeu? Então, tem que observar, tem que trabalhar para que a gente saiba como ensinar essas famílias a trabalhar com o emocional, com a frustração e com a ansiedade. Sim, muito bom você ter falado, porque uma das queixas, né, que eu ouço bastante das mães é: a psicopedagoga está brincando com o meu filho,
Ela ficou 1 hora jogando com ele, tá certo? Aí eu falo, olha, calma, que não é assim, não é só um jogo. No jogo tem várias Muitas coisas. técnicas, tem várias observações. Então, foi bom você ter falado, porque você falou bem em detalhes. O que eu faço muito, Carol, e fica uma dica para quem é psicopedagoga e está aqui assistindo a gente, eu tiro foto e mando no WhatsApp da mãe. Eu tiro foto da criança fazendo e aí eu escrevo assim, olha, tá vendo a mãozinha? Daí eu tiro uma foto mais perto. Olha, ele não tem a pinça, ele tá com a tesoura de ponta cabeça. Isso é falta de comer com garfo e faca. Isso é falta de poder se trocar sozinho. Isso você precisa estimular assim, assim, assado. E eu vou dando os tópicos. E quando eu mando a foto, eu mando o objetivo do meu trabalho ali. Olha, mãe, essa atividade trabalha a atenção, a seleção, a cor, a textura. Por exemplo, essa semana a gente está fazendo mosaico, né? E aí fala assim, mosaico, canetinha, tinta. Eu estou fazendo com um pedacinho de feltro. Deixa eu achar a câmera aqui. Ixi, tá difícil. Pedacinho de feltros. Ok. Então, o primeiro processo foi observar se a criança sabe cortar. Vamos cortar? Corta pequenininho, corta grande, corta miudinho, tá? O segundo processo, dentro do cortar, são as cores que ela vai escolher. Se ela está escolhendo o azul claro, o verde claro, o branquinho, ela está calma. Se ela está escolhendo o marrom, o vermelho, o laranja, ela está agitada. Né? Qual é o tipo de desenho que essa criança vai escolher? Ele quer um dragão, ele quer um bicho, ele quer uma borboleta? Ou a hora de olhar o desenho ele está inseguro? Então, olha quanta coisa eu já observei no mosaico. Aí a cola para colar o tecido é essa cola de artesão, que é a silicone fria. Minha câmera está espelhada, por isso que eu tô. Ela é que nem slime, ela é melequenta. Tem criança que não gosta, que não quer. Tia, e não é autista. Essa cola, então eu já sei que ele tem uma neurosensibilidade. Então eu preciso trabalhar isso. Como que eu vou trabalhar isso? Massinha de EVA, fazer massinha na sala, tá? Aí a criança, você pega o desenho da criança, deixa eu esconder o nominho aqui, que eu deixei até aqui em cima para se caso precisasse. Essa criança tem uma possibilidade de dislexia e TDAH conjunto. Ele fez aqui em cima, mas ele não fez tudo de uma vez só. Ele colou um aqui, um embaixo, um em cima, ou no meio. Ele não vai terminando. Ele não dá sequência. Não tem começo, meio e fim. Eu não começo uma fileira para terminar. Então, dentro de uma atividade, olha quantos pontos eu já observei. Quais as cores que ele está usando? Aqui ele está usando cores mais frias, mais claras. Ontem, quando ele veio continuar, ele só pegou flor escura, porque eu fiz ele experimentar o morango e não podia contar para a mãe dele. Tá? Então, nisso eu observo a emoção, o sentimento, o déficit, a amplitude e reforço o que o cérebro precisa aprender. Mas esse negócio de você pegar, então, toda a atividade que você faz com a criança e mandar para a mãe, explicar o que está acontecendo, gente, eu acho isso maravilhoso, porque eu tive que botar o Rafael, que é o meu menor, na fono. E a fono fazia o seguinte, ela falava assim, mães não entram aqui. Ela fechava a porta e eu não sabia. Ele ficou 1 ano e eu não sabia. Eu não podia nem falar que ela só brincava. Eu não sabia o que ela fazia. E eu não vi evolução.
Então, nossa, isso é muito legal, né? E eu posto também no meu Instagram. O meu Instagram tem ali nos stories, já tem salvos Neurocognitivo 1 e Neurocognitivo 2, onde tem a fotinho das mãos das crianças fazendo e os objetivos. E por que eu faço isso? Eu atendo em conjunto com 2 neuropsicólogas, psicólogas com formação em neuropsicologia, que podem laudar, né? E com uma psicomotricista. Então, quando eu mando para a mãe, quando ela chega na neuro, ela fala, ó, olha que legal que a Thaís mandou isso, isso, isso. A neuro já conclui o processo, entendeu? Às vezes eu mando para a mãe e para a neuro. E aí a neuro fala, Thaís, aproveita e já puxa isso para mim, tá? Eu tenho 2 crianças que eu atendo na sala da psicomotricista. A gente atende no mesmo andar aqui na torre, né? São torres comerciais, a gente atende, nós somos vizinhas. Então, lá, a gente observa tudo. Ela é pedagoga com formação em psicomotricidade ampla, né? Também neurociência. Então, olha que casamento legal. Então, é isso que precisa, né? Porque daí a gente pega emoção, a gente pega o lúdico, a gente pega tudo, memória curta, longo prazo, fluxo de memória. Então, é o brincar. Tudo é brincar. E é um processo, né, Thaís? Eu acho que hoje as pessoas querem tudo com uma mágica. Então, eu vou lá, em 2 sessões, ela vai jogar uma varinha de condão e pronto, está tudo resolvido. E os pais falam isso para mim, né? É uma coisa que a gente escuta. Quanto tempo eu tenho que te pagar? Ou senão eles querem um pacote, né? Aí eu falo assim, quantas sessões? E é um dos vídeos que eu postei lá no Instagram também. Psicopedagogia não tem alta sozinho. Eu não dou alta sozinho. Eu vou dar alta junto com a neuro, junto com o psiquiatra, junto com os outros profissionais. Às vezes tem alta da fono, porque a fono já não tem mais o que desenvolver foneticamente. Mas como que eu falo para você que você tem alta do seu cérebro? O cérebro é neuroplástico. A aprendizagem é neuroplástica. A gente aprende um dia e esquece no outro. E não é só quem tem Alzheimer, e não é só quem é neurodivergente, porque quando a gente não tem interesse no que está acontecendo, a gente não registra. E aí? Você vai falar que tudo que você assiste na televisão está dentro da sua cachola? Não está, ainda mais hoje com os aparelhos celulares. A gente está na televisão e no celular ao mesmo tempo. Qual que você está processando? Então, não existe o pacote. Eu vou fazer um contrato com você de 1 ano e não vou renovar. Tá bom. Aí vai na outra psicopedagoga e fala assim, não adiantou nada aquela psicopedagoga lá, meu filho não mudou. Só que a psicopedagoga não liga para você e fala assim, quanto tempo de contrato ele veio? Qual é o tempo de atendimento que ele fez? Então, a gente sai de ruim, porque a gente não deu alta, ela quer ganhar dinheiro, ela quer... Então, é uma parceria. A gente trata o emocional mais da família do que da criança. Sim, é verdade. E assim, eu vejo a diferença das famílias que têm um conhecimento, né, sobre os transtornos em geral, né? E aquela família que não tem conhecimento nenhum, que fica com reclamação entre a psicopedagoga não está querendo fazer o pacote, está querendo fazer milhões de sessões, ou o neuro nem olhou para minha cara, já escreveu lá o laudo, e o que eu faço? Então, é interessante, né, se tiver um pai e uma mãe aqui assistindo agora, ou você que está assistindo depois desse podcast ao vivo, é interessante que você aprenda sobre o que é o TDAH, sobre o que é a dislexia, sobre o que é ter um cérebro neurodivergente. Aprenda na internet. Gente, só dá um Google e escreve neurodiversidade. Vai aparecer assim, milhões de sites. Aprenda, se instrua, porque você precisa entender que a psicopedagoga, não é porque eu também sou psicopedagoga, mas acho que é uma função tão importante, tão fundamental, que quando as pessoas entendem isso,
eu acho que muda o olhar, né, para o profissional e ver quanta E precisa responsabilidade. ter um cuidado aí também, Carol, porque assim, muitas pessoas vão estudar, fazer pós, fazer faculdade para tratar o próprio filho porque ele é neurodivergente e não quer pagar profissional. Ah, É antiético. Psicólogo não trata o próprio filho. Neurologista não trata o próprio filho. Psiquiatra não medica o próprio filho. Gente, nós somos emoção, são nossos filhos. Nós não vamos mudar os nossos filhos, sabe por quê? Porque a gente precisa aceitar a condição. E a gente é pai e mãe, por mais que falhar, eu aceito. Não aceito. Não aceita, porque você não quer ver sofrer lá na frente. Então, quando vem uma pessoa para mim e fala assim, ai, eu sou neuro, eu sou psicopedagogo, não sei o quê, eu fiz os testes no meu filho. A minha vontade é falar assim, quem deixou? Quem autorizou? Vai valer para quem? Ai, mas a neurologista aceitou. Eu tenho vontade de dar um tapa na cara da neurologista. Gente, não pode. Tem emoção envolvida. Muda as conexões. Os nossos filhos, sejam eles bebês ou adultos, nos moldam, mandam na gente. Eles sabem aonde pegar o nosso fiozinho de cabelo. Portanto, profissional não auxilia o filho. Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso. Não adianta. A Mônica tá lá com a cabeça assim. Assim como o marido não faz parto de esposa, pai médico não faz cirurgia em filho, né? Os pais do Rodrigo são médicos, os dois. Todas as cirurgias não podem ser os pais, porque tem emoção. Você não, né? Você está ali sob emoção. Pode. Você não pode fazer uma cirurgia, uma coisa muito delicada ali. Então, da mesma forma que médico não faz nenhum procedimento cirúrgico, né? Não deveriam fazer, né, Mônica? Pai e mãe, não, né? Pela ética deles não pode, né? Nem mãe, filho, esposa, eles não podem, pela ética não pode. Exatamente. Então precisa ter muito cuidado com isso. E é aí que muda a figura. Ai, Thaís, sabe, eu apliquei tal teste no meu filho, deu diferente do seu, então ele não vai mais. Tá bom. O aplicar o teste, sim, eu acho que também é errado. Mas eu acho que é certo a mãe aprender, a família... Não, ela aprender é ótimo, porque ela precisa se estruturar. Porque sair da ignorância, criança, né? Do não saber. Toda criança disléxica, com TDAH, com autismo, com TOD, seja lá com qual com DEPAC, tem a genética. Então, ela precisa aprender, ela precisa saber, mas precisa ter esse limite de até onde pode ir. Porque não adianta também ela comprar 300 livros, ler de tudo e não saber interpretar o que esse diagnóstico tem. Então, ela precisa conhecer. Quer conhecer? Thaís, eu li isso. Até onde é e não é com meu filho. Eu atendo uma TEA de 45 anos. Eu atendo ela e a mãe. Ela tem 45 anos, é autista, foi diagnosticado este ano. Então, olha o tempo de sofrimento dela. E a mãe passou comigo. A gente estava tentando ver se era um déficit de atenção, e o déficit de atenção já está evoluindo para um pré-Alzheimer, né? Porque ela já não tem mais o começo, o meio e o fim, ela já vai encavalando. Está com acompanhamento de neuro, de medicação. E ela chega para mim toda sessão. Ela fala assim, doutora, eu acho bonitinho que ela me chama de doutora. Doutora, eu assisti esse vídeo no Instagram. Eu sou assim? Isso é real para mim? Legal? Entendeu? Doutora, posso olhar seus livros? Pode olhar meus livros. Tem alguma coisa que eu vou ler aqui e vai me ajudar? Legal.
Ela está procurando, que nem você disse, Carol, e está procurando alguém que conheça para esclarecer ela, tá? Agora, você já pensou se tudo que ela vê, ela achar que ela tem? Não, não. É esse o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala do estudar o diagnóstico do outro, da criança ou do filho, tá? Sim, sim. Não, com certeza. É importante, muitos profissionais, inclusive eu, fui atrás de informação, fui me formar, estudar, aprofundar mais, justamente para ajudar os meus filhos. E é o meu slogan, né? Eu Sim. peço para que as mães se informem, se estudem, não fique nessa ignorância, né, de não querer aprender, mas abra o seu leque para você entender Então, o seu filho. Eu não conhecia o meu filho. Meu filho, até dos 8 aos 11 anos, fazia xixi na cama, era mudo, na escola ele não falava, e eu não conhecia o meu filho. Aí eu fui estudar para poder ajudá-lo. E aí eu vi que tudo isso, todo esse estresse era consequência do não conseguir se comunicar, não conseguir escrever, não conseguir ler. E tudo era consequência da dislexia. E aí você vai atrás de profissionais que te auxiliassem nisso. E Sim. Nesse ir atrás de profissionais, você se diagnosticou. Sim, sim. Sim, através dele, né? Porque tudo aconteceu. Aí eu Sim. E aí esse profissional falou: olha, tem a genética, tem a estruturação, e aí dentro dos seus trigêmeos veio a mãe junto. Sim, Né? absolutamente. Então é esse o cuidado do estudo só, né? Da gente não misturar os canais. Não, verdade. Com certeza. Não, e ter informação é muito importante, inclusive, para você prestar atenção no profissional, né? Porque, assim, estamos aqui, profissionais maravilhosos, vocês são incríveis, mas a gente sabe que não é 100%, né? Que a gente encontra alguns ali, né? E para você ter essa análise crítica também, calma aí, eu sei um pouco, eu já conheço isso, né? Não é chegar a zero, porque senão ela te vende o que ela quiser. Né? Quando você tem informação, você fala, opa, calma aí, eu sei, porque eu já estudei. Então, assim, a profissional vai fazer o papel dela e eu posso falar, bacana. Assim como eu tive duas fonos, uma que hoje eu tenho consciência de que ela realmente não fez nada, meu filho, a outra que ficou até mais tempo com ele, mas aí sim, era uma profissional que estava trabalhando aquele problema e realmente, hoje o Rafael é outra criança. A gente fala, ele entrou um com ela, saiu outro. Foi incrível a mudança. E com a primeira ele ficou 1 ano, com ela ele ficou quase 2 anos. Mas ele mudou da água para o vinho, porque ela estava fazendo realmente um trabalho sensacional ali com o Rafael. E a gente vê no interesse da criança criança querer ir, querer estar lá, né? Sim. Então, é isso que a gente vê. Então, se a mãe fala assim, hoje você vai na tia Thaís. Hoje você vai na tia Thaís. Era assim, quando eu falava da primeira, eu falava assim, eu não quero ir. Lá. Na segunda, que é a Mercedes, ele amava ir para lá. Ele amava, e realmente foi assim uma transformação. Então, são coisas que ficam, né? Mas você ter essa informação para você também saber avaliar também é muito importante, né? Você falar, muito importante. E é por isso... E é por isso que eu dou esse retorno pelo WhatsApp para os pais. Então, eu tiro... Não são em todas as sessões, né? Não são em todas. Mas, quando eu... isso aqui precisa mudar, né? E às vezes eu falo para a mãe, eu fiz a filmagem da mãozinha, vou colocar no Instagram, porque eles têm o direito de imagem, mas eu não ponho o rostinho, né? Vou colocar, assista lá, é o seu filho, observe. Aí outro dia veio um pitititico, ele não tinha essa facilidade de bilateralidade, confundia a direita e esquerda. Eu falei, pai, precisa trabalhar direita e esquerda. Ele olhou para o pititico e falou assim, vamos comer pizza. O pai já entendeu, ó, vamos comer pizza. Aí ele fez assim para mim, vou ter que aprender a cortar com a faca. Diz lá. Você vê? Então, é esse o processo. Aí ontem ele chegou, tia, aquele dia nós comemos muitas pizzas. Eu aprendi a cortar.
Então, você vê, é uma família parceira, é uma família que entende a dica, né? Porque você está ali com a criança, você tem que dar dicas, e a criança vai evoluindo. Perfeito, isso mesmo. Gente, olha, nada, já se passaram aqui 59 minutos, quase 1 hora de podcast. Fluiu e praticamente estamos aqui há 1 hora, mas nós queríamos já começar a encerrar nosso podcast. Normalmente a gente faz uns 50 minutos, né, Mônica? O papo está muito gostoso e a gente queria agradecer demais a Thaís por ter vindo, né, por ter trazido tantas informações. Queria também falar para as mamães, professoras, profissionais da área, se vocês quiserem contatar a Thaís ou deixar alguma mensagem, ou até mesmo uma pergunta, pode deixar aqui abaixo do nosso vídeo, que depois a gente passa as perguntas para ela, ou contatá-la no @fontes educacionais, no Instagram. Você tem Facebook também, Thaís? Tenho, mas o Facebook quase eu não movimento, né? O Instagram é o ponto mais forte, né? É o @fontes_educacionais. O símbolo é um cérebro que puxa uma tomadinha de coração, porque não existe aprendizagem sem as emoções estarem linkadas junto com ela. Criança que não gosta da escola não aprende. Isso é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. A criança precisa estar feliz na escola para ela poder aprender. Verdade. Né? E daí, quem quiser, né, tem, além do meu Instagram, tem o meu WhatsApp, 19 Brasil, né? Para quem está na Itália ou em outros países, mais 55 19 999 55 6690. Vou repetir. Mais 55 19 999 55 6690. Pode entrar em contato para conversar, para tirar dúvidas. Eu faço o auxílio de rotina online também, faço atendimento psicopedagógico online e também trabalho com estímulos, né? Então, crianças, eu tenho uma adulta com PC, então a gente faz paralisia cerebral. Então, quem tem PC, teve AVC, tem limitações, o meu trabalho também pode auxiliar. Perfeito. Obrigada, Thaís. Quero agradecer também a Mônica e todos que nos seguiram aqui ao vivo. E também você que está vendo depois ou que está no podcast ouvindo no Spotify, ouvindo esse podcast. Quero também agradecer a tua audiência e deixar um beijo para todos. A gente se vê na quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, né, Mônica? Exatamente. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Thaís, pela sua participação. Foi maravilhosa. Nossa, quantas informações. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui ao vivo com a gente, os que vão escutar depois, escutar ou ver depois. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Spotify. Nosso podcast chama Dislexia com Café. Então, todos os episódios, Carol, 50 episódios. A gente tem que comemorar 50 episódios. É isso aí. A quantidade de informações que tem lá, gente, é assim, nossa, é muita coisa. Tudo que vocês imaginam sobre dislexia, TDAH, dificuldade de leitura, tá tudo lá no Spotify. Então, sigam a gente também nas redes sociais, no YouTube, Sábios Disléxicos, Enfrentando a Dislexia, e no Instagram, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos, fontes educacionais. Isso mesmo. Gente, muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, e a gente está aí. Quem precisar, vem para o Fontes. Até quarta-feira que vem com mais um episódio incrível do seu podcast Dislexia com Café. Beijo!